E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho nosso, direto ao ponto. Hoje a gente vai embarcar numa jornada simplesmente fascinante, pelo resumo da semana 3 do livro de Atos, focando ali nos capítulos 16 a 28. Vamos pegar todo aquele momento histórico imparável da igreja primitiva e conectar direto, literalmente direto, com a realidade de hoje que o pessoal do Centro de Cura Rema Petrolina ensina tão bem. A gente vai descobrir como essa história, que parece antiga, na verdade continua sendo escrita agora mesmo, nos nossos dias. Nossa rota de hoje é super direta e passa por 5 paradas. Primeiro, expansão e multiplicação. 2. Poder em ambientes adversos. 3. Os milagres de Paulo. 4. A vontade de Deus hoje. E para fechar, o testemunho continua. Então bora lá. Ponto 1. Expansão e multiplicação. O espalhamento imparável da palavra. Pensem na palavra de Deus não como um texto estático, mas como um fogo se espalhando, uma força multiplicadora absurda. O alcance geográfico da igreja simplesmente rompeu fronteiras numa velocidade assustadora. O negócio começou em Jerusalém, rapidinho alcançou a Judeia e Samaria, expandiu pela Acaia e, olha só, a partir de Éfeso, dominou toda a província da Ásia em questão de meses e poucos anos. É um crescimento geométrico que impressiona qualquer um. E isso nos leva à parte 2, poder em ambientes adversos, prosperando em meio à oposição. Porque, gente, aqui a gente vê um paradoxo maluco. Essa expansão toda não foi um passeio no parque, não. A pressão de fora era brutal. Estamos falando de prisões, perseguições intensas, apedrejamentos em cidades como Icônio e Listra. Mas a resposta interna deles era exatamente o oposto. A galera transbordava de alegria e do Espírito Santo. O resultado era um crescimento que não parava. Resumindo, a força humana simplesmente não dava conta de conter aquele poder divino. Sabe quando tentam apagar um incêndio e acabam espalhando mais as chamas? Foi exatamente isso. As adversidades viraram combustível. Quando veio a perseguição pesada logo após o martírio de Estevão, o que aconteceu? Os discípulos se espalharam e levaram a mensagem para lugares novos. Quando expulsavam Paulo e Barnabé de uma cidade, eles simplesmente sacudiam a poeira, literalmente, e seguiam em frente ensinando com ainda mais ousadia. Nada fazia essa galera recuar. O que nos puxa para a nossa terceira sessão, os milagres de Paulo. Atos extraordinários em Éfeso. 50.000 moedas de prata. Pensa nesse número. Foi o valor astronômico de livros de feitiçaria que o povo em Éfeso decidiu queimar em praça pública. A mensagem ganhou tanta força, mas tanta força, que virou a cultura e a economia da cidade de cabeça para baixo. Um impacto absoluto. E o nível do poder que operava ali era uma coisa de outro mundo. Os relatos dizem claramente que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Não era pouca coisa não, tá? A prova palpável disso é que até objetos do dia a dia, tipo os aventais de trabalho dele, eram levados para o pessoal doente. As doenças sumiam na hora e os espíritos ruins iam embora. Mas aí a gente tem que parar e se fazer aquela pergunta de $1 milhão. Por que, afinal de contas, esses milagres tão fora da curva aconteceram? Foi só para fazer um showzinho histórico ou tem uma base teológica muito mais profunda por trás disso tudo? Bom, a resposta está na nossa seção 4, a vontade de Deus hoje, a natureza imutável da cura divina. O pessoal do Centro de Cura Rema Petrolina bate muito nessa tecla, e com toda razão. Tudo se baseia numa única e poderosa palavra: redenção. Aqueles milagres absurdos em Atos não eram aleatórios, eram expressões diretas dessa obra completa. A redenção de Cristo engloba, de uma vez por todas, tanto o perdão dos nossos pecados quanto a cura física do nosso corpo. O pacote é completo. Quer dizer, a mesmíssima cruz que cravou o perdão, cravou a nossa saúde. Ao derrotar o inimigo, ele não só levou os pecados, mas levou junto as doenças e enfermidades. É uma obra de restauração total, de ponta a ponta. E aqui está o pulo do gato. A cura não é uma esperança vaga para o futuro. Não é vamos ver se Deus quer num dia desses. Segundo a palavra, a cura já é um fato consumado no mundo espiritual. É fatura liquidada desde o Calvário. A gente precisa ajustar a nossa cabeça urgentemente para isso. Enfermidade nunca foi e nunca será a vontade de Deus. Ela é só uma consequência da queda, uma sujeira do inimigo, o criador dessa máquina perfeita que é o nosso corpo, que é, acima de tudo, ser o nosso médico. Deus é bom, galera, e a doença, com certeza absoluta, não vem dele. O que nos traz para o nosso último ponto, a seção 5. O testemunho continua.
aplicando o remédio divino hoje. Lembra como a palavra se espalhava lá no início de Atos? Hoje, ela continua agindo, mas como uma verdadeira medicina divina. A palavra é uma semente. Quando a gente planta ela de verdade no nosso espírito, ela começa a liberar um poder curador constante para o nosso corpo. Funciona de dentro para fora. Mas como a gente liga esse interruptor? É pura ação. A gente precisa se alimentar sem parar dessa palavra, bater o pé e rejeitar a opressão de cara, colocar o que Deus diz muito acima de qualquer diagnóstico médico que aparecer e manter aquela fé teimosa, sabe? Uma fé persistente que dá tempo para o remédio divino fazer o efeito dele. Tem uma frase fantástica nos materiais de estudo que resume tudo. A redenção já está paga, já está feita, a gente não tem que ficar choramingando, tentando convencer Deus a curar. A provisão toda, seja para perdoar ou para curar, já é nossa. É só acessar pela fé. E a grande sacada é essa. O livro de Atos simplesmente não tem um fim. Aquela expansão incansável, aquela vitória maluca sobre as adversidades. Tudo isso continua. A igreja de hoje, nós, somos os próximos capítulos dessa história viva. A pergunta que fica martelando agora é: como a gente vai manifestar essa vida inabalável no nosso dia a dia daqui para frente? Pense nisso. Valeu demais por acompanharem essa análise com a gente e até a próxima.